Olá pessoal, tô chegando e olha, vou dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado, você que curte a esquerda, você que é um apoiador ferrenho de Lulita, que acha que essa turma é paz e amor, fica nesse vídeo, não sai não. Se eu fosse você, eu ficava. Sai não, hein? Você pode se arrepender depois. Ó, eu sou Fagundes, hoje são 24 de novembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Olha só o título aqui, só para você ter uma degustação do que vem aí, ó. Lula e sua paixão por ditadores, tá? Cara que fala em democracia, em liberdades, esconde muita coisa embaixo daquela barba. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária e tem o nome da galera que colabora com a gente. Todas as quintas-feiras tem live política, gente. Eu convido você às 19 horas a estar conosco nas quintas-feiras. Leio todos os comentários e além de ler os comentários, deixa eu fechar aqui, gente, o pessoal tá cantando ali fora, tá atrapalhando aqui, né? Além de ler todos os comentários, a gente ainda debate sobre eles, tá? Quando o Partido dos Trabalhadores exaltou a vitória nada limpa do ditador Daniel Ortega, na mais recente farsa eleitoral da Nicarágua, a repercussão foi tão negativa que a cúpula do partido resolveu tirar a nota do ar, alegando que o texto não foi submetido à direção partidária. Mas Lula acaba de demonstrar que o amor do petismo pelos regimes ditatoriais é muito mais forte do que qualquer tentativa de parecer comedido às vésperas de uma eleição presidencial. Em entrevista ao jornal El País, Lula, em uma tacada só, defendeu as ditaduras cubanas, venezuelanas e nicaragüense. É bom lembrar, né, que Lula fez, PT, a esquerda, né, o partido fez aí assim que o Daniel Ortega ganhou as eleições, o partido fez um elogio, né, uma passada de sabão, uma lambeção, e isso pegou negativamente até dentro da própria esquerda, gente, principalmente porque é ano de eleição, e ano de eleição revelar as suas verdadeiras intenções, né, num petista não é muito legal, tendo em vista que os caras adoram uma ditadura, adoram uma opressão, adoram o povo escravo, né? Enfim, mas isso eles não podem deixar a gente saber. Só que deu essa escapulidinha aí, né? Mas aí, enfim. Usando comparações que ofendem a inteligência de qualquer um que tenha a mínima noção do que se passa nestes países, por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Ó, olha a comparação, né? Olha a comparação, porque Angela Merkel pode ficar no poder 16 anos, né? E Daniel Ortega não. Bom, a gente tem uma diferença gritante entre um e outro. A gente tem uma diferença gritante entre um regime, uma forma de governo e outra, mas tudo bem. Por que Margaret Thatcher pode ficar 12 anos no poder e Chaves não? Por que Felipe González pode ficar 14 anos no poder? Questionou Lula na entrevista. Como seria ingenuidade demais crer que o ex-presidente, ex-presidiário e ex-condenado petista não saiba a diferença entre regimes presidencialistas com suas limitações de mandatos e parlamentarista. Caso da Alemanha, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Questão dos 16 anos da Angela Merkel. Ela não é presidente, ela é primeiro-ministro, primeira-ministra, não sei como é que fala, né? Enfim. Bom, da Alemanha, do Reino Unido e da Espanha, sobra apenas a intenção descarada de confundir os leitores. Especialmente irônica é a comparação entre Ortega e Merkel, pois a chanceler alemã está deixando voluntariamente o poder enquanto o ditador nicaragüense se apega a ele a qualquer custo. Thatcher renunciou à liderança do seu partido em 1990. González foi derrotado pela oposição em 1996. Viu a diferença? Eu não entendi. Gente, todos esses que Lula citou aqui
fazem parte de um regime parlamentarista, não eleito pelo povo. E o detalhe, né? Eles são eleitos pelo parlamento. Né? No caso da Alemanha, tem uma diferença da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra você tem a monarquia e o parlamentarismo juntos. Só que funciona lá é o parlamentarismo. Na Alemanha é apenas o parlamentarismo, né? Então, se não me engano, o povo elege os parlamentares e os parlamentares elegem um primeiro-ministro que governa o país. E aí, né, sucessivamente, ele vai sendo reeleito, né, ao longo dos anos. Só que aí essa reeleição ocorre muitas vezes por novos parlamentares que foram eleitos pelo povo, né? Enfim, já no presidencialismo é diferente. No presidencialismo é o povo quem escolhe o camarada. E o presidencialismo ele tem uma limitação de reeleição, o que não ocorre no parlamentarismo. Então ele vem e traz a coisa, aquela velha história que eu falo para vocês. Eles tentam confundir a cabeça das pessoas com meia-verdades para criar uma mentira inteira. Então qual é a meia-verdade? Qual é a verdade? A verdade é que realmente essas pessoas que ele citou aqui são pessoas que foram reeleitas várias vezes. Agora qual é a mentira? A mentira é que ele tenta passar para você que a situação é a mesma. E não é. É regimes diferentes, ações diferentes, né? E detalhe, todos esses aqui, ó, Margaret Thatcher entregou a liderança, a Angela Merkel tá saindo do poder, ela tá entregando por vontade própria, o González foi derrotado nas eleições, ou seja, não se apegou, não se agarrou, não fraudou, não mandou prender opositores. Então você vê a diferença em todas as colocações ele tenta justificar uma ditadura, ele tenta de justificar um golpe, uma ação arbitrária, uma fraude, né, utilizando outro tipo de regime. Outro tipo de regime para ver se as pessoas caem na conversa, né? Porque todo mundo que lê isso aqui, ou que ouvir ele falar na verdade, vai pensar assim: ah, era o presidente, Angela Merkel é presidente, González era presidente, Margaret Thatcher era presidente. Não era. Eles não eram presidentes, eles eram de um regime diferente. Bom, é este Lula, fiel escudeiro de regimes carniceiros latino-americanos, que se apresentará ao eleitor brasileiro em 2022, posando de representante da democracia. Bom, além disso, não há o menor indício de que Merkel, Thatcher e González tenham recorrido a alterações constitucionais casuístas, a repressão violenta de opositores e a fraude eleitoral pura e simples para se manterem no poder. Bom, aqui nós vimos a mudança do Hugo Chávez em 2000 ali, ele faz uma nova constituinte, né? Ele implanta o nacionalismo no país, ele muda as regras, o Maduro se apega a elas, né? E por aí vai. Para se manterem no poder. E aqui temos a resposta a Lula, o trio de primeiros ministros, onde... Cadê? Aqui temos a resposta a Lula. O trio de primeiros ministros longivos, olha, primeiros ministros, não presidentes, longivos, conquistou mandatos dentro da regra do jogo político de seus países, respeitando todas as liberdades democráticas, sem reprimir a oposição ou a imprensa, sem aparelhar legislativos e judiciários. A gente não tem uma coisa parecida aqui no Brasil com o nosso judiciário, gente, aparelhadinho? Continuando, já os ditadores amados por Lula só se garantem no poder à base de muita coerção, violência, prisões políticas, fraude, subserviência dos demais poderes e supressão de direitos. Ortega, Chávez, Maduro e Evo Morales, para incluir também dois autocratas amados por Lula, mas não mencionados na entrevista, são a antítese de Merkel, Thatcher e González. Como não poderia deixar de ser, Lula também fez a defesa da mais nefasta e assassina das ditaduras latino-americanas e a mais adorada pelo petismo.
Em nova comparação esdrúxula, o ex-presidente comparou a repressão do regime cubano aos protestos pedindo liberdade à ação de polícias no mundo afora, que ocasionalmente reage com violência a manifestações. Essas coisas não acontecem só em Cuba, mas no mundo inteiro. A polícia bate em muita gente, é violenta, disse o petista. O que não acontece no mundo inteiro é que Lula omite o fato de que Cuba nem sequer tolera manifestações de oposição. Reage com violência mesmo quando o ato é pacífico. Prender dissidentes simplesmente por criticar o governo e chegar ao ponto de derrubar as conexões de internet para que imagens dos protestos não sejam divulgadas. Tá aí, gente. Né? Não tem nem lógica a comparação de Lulita, né? Bom, deixa eu ver aqui. Nos últimos dias, a lista de declarações antidemocráticas do petismo não se limita à defesa apaixonada do que há de pior na América Latina. Dilma Rousseff, olha só, também se desmanchou em elogios à ditadura chinesa, aquela que destruiu a democracia em Hong Kong, promove o genocídio dos muçulmanos e, mais recentemente, entrou na mira da comunidade esportiva internacional pela censura e desaparecimento de uma tenista após acusações de abuso sexual contra um ex-vice-primeiro-ministro do país. E o mesmo Lula, em seu passeio pela Europa, voltou a defender o controle, eufemisticamente, de regulamentação, democratização da imprensa e também das mídias sociais. Ora, para fazer igualzinho é feito em Cuba. Tem protesto lá, derruba a internet, que é pro mundo não saber o que está acontecendo aqui dentro. Desce o cacete para cima, bota todo mundo para casa, o mundo não vai ver mesmo. Regulamentação das internet. Desta vez não há como o PT minimizar as frases claramente antidemocráticas de Lula e alegar que elas não foram submetidas à direção partidária, pois é a direção partidária que se submeterá a Lula. Sua palavra é a lei suprema no petismo. É este Lula, fiel escudeiro de regimes carniceiros latino-americanos, que se apresentará ao eleitor brasileiro em 2022, pousando de representante da democracia, contando com a ajuda de formadores de opinião mais comprometidos com a ideologia do que com a verdade dos fatos. Lula não é um democrata, o PT não é democrata, e sua paixão por regimes autoritários é tanta que nem o pragmatismo eleitoral que aconselharia moderação consegue frear a ânsia petista de vir a público defender seus ditadores de estimação. Que ninguém se iluda, Lula não quer ser Marco Thatcher ou González, sua inspiração está em outro lugar. Né? Tá aqui, deixa eu ter mais alguma coisa, acabou aqui a matéria. Tá aqui, gente, esse aqui é o Lulita. Prestem atenção que ele fez exatamente o que eu falo para vocês. Eles pegam uma verdade, transformam em meia verdade para gerar uma mentira inteira. Vou explicar. É verdade que González, Margarete Thatcher e Angela Merkel realmente ficaram 12, 16 anos no poder. Realmente, sim, não é mentira. É a verdade pura e simples. Aí vamos à meia-verdade. A meia-verdade é que ele coloca essa situação comparada com a do Daniel Ortega. Então, eles podem, por que Ortega não pode? Realmente separando para olhar assim, né? Por que Margarete? Né? Agora vamos à mentira criada nisso daí. Qual é a mentira criada? A mentira, gente, é que Lula fala dessa situação como se fosse a mesma coisinha do Daniel Ortega. Margarete Thatcher, González e cadê ali a Angela Merkel? São de regimes parlamentaristas. Primeiro-ministros, Daniel Ortega, presidente, eleito pelo povo. Quer dizer, pelo menos deveria, né? Ser eleito pelo povo. Então, você vê, são dois regimes diferentes. Então, ele tira os fatos principais do conhecimento do cidadão, tenta induzir o cidadão a crer que ele está falando de um regime presidencialismo também, para comparar, e tenta justificar algo injustificável, que é a permanência do Daniel Ortega com
prisões, com extradições e muitas outras coisas, né? Parece que ele mandou prender acho que 5 opositores, né? E reprimiu outros lá, né? Enfim, né? Tem o judiciário aos seus pés, o legislativo aos seus pés, tudo aparelhado, igual tentaram fazer aqui no Brasil. Ainda começaram, né? Tinha 7, ainda tem 7, parece lá, que foram colocados, do mesmo jeitinho, né? Pra poder atender os caprichos. Inclusive a gente tá vendo aqui, né? Esses 7 atendendo até os caprichos de Lulita aqui no Brasil, do mesmo jeito que estão atendendo lá o do Ortega. Mas enfim, então você observa bem, ele omite o fato da diferença de regimes para você acreditar na meia-verdade. Você acredita no fato de que os caras foram reeleitos. O que você não sabe é que eles foram reeleitos pelo parlamento e não pelo povo. Mas o parlamento sim é eleito pelo povo, mas ele esconde esse fato para você. Você tem a ideia da meia-verdade. A meia-verdade é que eles foram reeleitos. Aí vem a meia-mentira, porque se é meia-verdade com meia-mentira. Qual é a meia-mentira? A meia-mentira, que emenda a meia-verdade com a meia-mentira, é que esses eleitos não fazem parte de um regime presidencialista, como ele quer que você acredite. Então a meia mentira vem aí, para gerar a mentira inteira. Ou seja, qual é a mentira inteira? Daniel Ortega é um coitadinho, bichinho, tadinho, menininho, tá sendo perseguido, não pode, por que todo mundo pode? Por que ele não pode, meu Deus? Ô bichinho, tadinho dele, menino, coisa fofa, linda da mamãe, por que não pode? Vocês entenderam? Então observa bem, para eles construírem as narrativas deles, eles precisam distorcer uma verdade, criar uma ilusão de ótica, fazer você acreditar em uma coisa que não existe para tentar justificar a malandragem deles. Como a própria matéria fala, nenhum desses 3 aqui, Angela Merkel, Margareth Thatcher ou González, oprimiu ninguém. Foram eleitos dentro da Constituição, dentro dos regimentos dos seus países. Espanha, Alemanha e Inglaterra, né, eles têm os seus parâmetros políticos e eles foram eleitos dentro desses parâmetros. O González foi inclusive derrotado nos anos 90. Não ficou lá, se agarrou ao poder, não larga, não. Foi derrotado, saiu. Margareth Thatcher abandonou a liderança, falou assim, gente, chega pra mim, já deu, tô fora. A Angela Merkel voluntariamente tá saindo. Agora, você pega Maduro, você pega Evo Morales, você pega o Daniel Ortega, todos esses, os caras se agarraram ao poder, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me larga, daqui eu não saio de jeito nenhum, daqui ninguém me arranca, e que pai, e pum, e pronto, e pum, pra todo lado e acabou. E a gente tá vendo aí a Nicarágua vivendo o que a Venezuela vive. Uma ditadura com o nome de presidencialismo. Vamos aguardar, né? Esse é o Lulita, gente. Paz e amor. Tem gente que ainda acredita nessa farsa. Na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária. Seja um apoiador do nosso canal, seja um patrocinador. Ajude e dê aquela forcinha pra gente. Fui!